Salve rapaziada, nós do servidor da Avante resolvemos trazer um quadro sobre a história dos agentes. Então resolvemos começar pela história da Viper, espero que gostem. Lembrando que isso é apenas uma teoria, se baseia nas falas dos personagens, nos mapas do game, nas interações que o próprio personagem faz com outros agentes e por aí vai. Antes de falarmos da agente em si, precisamos falar resumidamente a história do game, ou pelo menos ao que se parece ser. No Valorant temos dois lados, sendo ambas empresas poderosas criadas após o evento conhecido como Primeira Luz, que foi dada por volta do ano de 2050. Esse evento quase se estendeu por todo o planeta, tornando a vida e a tecnologia totalmente diferentes de antes, fazendo a possibilidade da ascensão de novos governos, empresas, cidades e etc. Foi a partir daí que os seres humanos começaram a desenvolver poderes, como a Jett e o Fênix. Agora, acho importante definir 3 pontos da história do jogo: a Radianita, a Kindle e a Valorant. Podemos dizer que a Radianita é um grande cristal de energia, sendo gerada após o evento da Primeira Luz. A empresa Kingdom tomou conhecimento /poder sobre ela, assim empacotando o cristal em containers, que podemos ver em todo o mapa do Valorant. Ela tem como principal função criar novos agentes, dispositivos de alta tecnologia e armas de primeira ponta. Como dito antes, nós temos duas empresas fundamentais para a história do jogo, que é a Kingdom e a Valorant. Falando agora especificamente da empresa Kingdom, podemos dizer que ela tomou conhecimento /poder da Radianita, assim podendo ser considerada a empresa vilã do game, já que para obter esse cristal poderoso ela destrói vidas humanas, o meio ambiente, cidades e etc. Com esse poder da Radianita, a empresa teria auto-reconhecimento e poder sobre o mundo. Já a Valorant é uma empresa criada para acabar com os planos da Kingdom. Aparentemente ela possui diversos agentes radiantes, que são aqueles que possuem poderes devido à Radianita, ou aqueles que utilizam a Radianita em seus dispositivos. Ainda não sabemos quem é o criador da Valorant, mas se eu fosse chutar, diria que é a Sage ou Brit. De maneira geral, ela é uma empresa ainda meio desconhecida, pois ainda não temos tantas informações sobre ela, mas sabemos que ela está ali. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificamente falando sobre a Kindle, sobre a Valorant, enfim, sobre a história do jogo em si, em vez de falar sobre um agente só. Agora falando especificamente da Viper, podemos dizer que ela tem uma história muito deprimente. Mas antes de falar sobre a agente em si, eu pensei em falar algumas características dela, como seu gênero, sua idade, o seu nome completo e assim por diante. Então vamos lá. O seu gênero é o feminino. A sua idade é dentre os 30 aos 35 anos. O seu nome completo é Delilah Sabine. A sua nacionalidade vem dos Estados Unidos. O seu aniversário é dentre 23 de agosto a 22 de setembro. O seu peso é dentre 55 kg a 70 kg. A altura chuta dentre 1,65 m a 1,73 m. O seu signo provavelmente é virgem, por isso a data de aniversário. Para deixar a teoria mais organizada, pensei em dividir ela em 4 tópicos, que é infância, quando adulta, presente e um possível futuro. Vamos então falar sobre o primeiro tópico, a infância da Viper. A Viper nasceu por volta dos anos de 2015 a 2020, isso devido ao evento da Primeira Luz, que ocorreu em ramos do ano de 2050. Não temos registros sobre os pais de Sabine e de como ela foi criada, ou seja, tudo que falaremos aqui é uma suposição. Talvez os pais de Delilah fossem de alguma área da ciência, o que possa ter inspirado a seguir algum ramo parecido. Sobre sua personalidade, posso dizer que ela era uma pessoa muito inteligente para a idade, mas ao mesmo tempo muito perfeccionista, bondosa e gentil. Então podemos concluir que sua profissão teve ênfase em 2 fatores: envolvimento da ciência e a de ajudar o próximo. Logo, a medicina, a farmacêutica e a de ser cientista seriam as profissões mais viáveis, por assim dizer. Quando adulta. Já decidida a seguir um campo da ciência para ajudar a humanidade, medicina, farmacêutica, cientista, etc., ela se esforçou como nunca, estudando e fazendo o possível e o impossível para passar de primeira na carreira escolhida. A bondade e a vontade de ajudar o próximo vem de inspiração de uma fala do homem que fala para a Viper. Just think, Sabine. You used to heal with your skill. Funny. Logo dá para deduzir essas características nela. Retomando, ela se formou por volta do ano de 2040, ou seja, faltando 10 anos para o evento da Primeira Luz. Logo, vamos partir para a próxima parte, que é como a Viper se transformou no que vemos hoje. Quando tivemos o evento da Primeira Luz, tivemos a criação de muitas empresas interessadas no novo cristal, a Radianita. Isso por ser algo novo e aparentemente muito poderoso. Não sabemos se há outras empresas com a posse desse cristal, porém sempre tem competições entre as empresas. Logo falo que sim, pode haver outras empresas com pelo menos uma mínima quantia do material.
Com isso, ela procurou pessoas de primeira ponta para a pesquisa do novo cristal, e uma dessas pessoas foi a Viper. Isso porque Sabine se destacava muito na sua profissão, pois sempre tomava conta da mídia por seus feitos, sempre arrumando algum jeito maluco de tornar algo impossível possível, salvando muitas vidas. Logo ela aceitou entrar na Kingdom, provavelmente por recomendação de Brimstone, pois ele tinha planos para aquele coração bondoso. Por parte dela, ela entrou, pois havia como oportunidade de ajudar a humanidade. Com isso, ela se esforçou para poder compreender esse novo cristal, estudando todas as estruturas e aprendendo cada vez mais sobre ele. Mas por volta dos seus 33 anos, o plano de Brimstone estava feito e era ali que ia acontecer a maior tragédia na vida de Delilah. Diferente da Viper, Brimstone era ganancioso e maldoso. Ele percebeu que a Radianita poderia se fundir ao corpo humano, assim havendo o cristal como uma nova possível arma. Ele percebeu isso após testes e experimentos em animais. Com esses fatores, ele teve a grande ideia de fundir o veneno de certas cobras com as substâncias da Radianita, ou seja, pensou em usar a Viper como seu primeiro experimento. Sabine era uma mulher muito ingênua e inocente que só procurava ajudar a humanidade da melhor forma. Infelizmente sofreu o pior trauma por pura ganância. Com esses fatores, Brimstone a pegou no meio de uma pesquisa sozinha, sem meios de defesa, provavelmente de costas, a fazendo desmaiar, injetando a substância e se afastando do local. Após a injeção, ela deve ter se transformado em algum monstro relacionado a serpentes. Com isso, ela se viu como um monstro e perdeu toda sua bondade, memórias boas e etc. Mas talvez a Radianita em si possa ter desencadeado esse lado mais psicopata, por assim dizer, da Delilah. Ela provavelmente adquiriu a habilidade de produzir suas próprias toxinas, então podemos dizer que todo o veneno que ela utiliza vem do seu corpo novo. Além disso, ela deve ter uma maior resistência e uma facilidade maior para se curar de ferimento. Uma curiosidade é que ela nunca se denominou como Viper, no caso Víbora, ou seja, quando ocorreu esse experimento, ela se chamou assim provavelmente para conseguir esquecer quem ela já foi no passado, pois para ela essa pessoa está morta e não tem como voltar mais atrás. Presente. A Viper hoje em dia só pensa em uma coisa: sobreviver. Não por mal, mas sim para conseguir aguentar sua existência. Logo ela é irônica com tudo e todos, além, é claro, de não ter pena de qualquer criatura. Ela manipula, mata, tortura, engana, tudo para sobreviver e conseguir suportar o peso de ser quem é. Com essa teoria, conseguimos explicar algumas frases da Viper no Valorant, como: queria uma vilã? Eu sou a vilã. Nessa frase, ela provavelmente está se referindo a aqueles que criaram esse monstro, que ela diz ser, dizendo em outras palavras que conseguiram o que queriam, essa vilã. Vamos tirar deles o que tiraram de mim. Tudo. Nessa outra frase, ela se refere a tudo que ela perdeu, sua bondade, emprego, lar, famílias e etc. Eu sou seu monstro. Vocês me transformaram nisso. Nunca se esqueçam. Sabine provavelmente guarda rancor em seu coração pelo ocorrido e gosta de fazer certas pessoas lembrarem o que ocorreu. Não me diz o que fazer, velhote. Alguém vai morrer, mesmo com essas estratégias. Como dito, a Kingdom, mais especificamente Brimstone, uma pessoa poderosa nessa empresa, fez experimentos na Viper e ela provavelmente quer se tornar o que era novamente, mas não vendo como reverter o caso. Ela só deve procurar uma vingança a todos que participaram dessa brincadeira. Nesse momento ela deve ter algum plano de fuga para se tornar independente, logo podendo se tornar uma fugitiva ou uma quimioterrorista contra a atual empresa / governo a qual o país está naquele momento, ou até mesmo se tornar uma agente dos Valorant como uma forma de derrubar a Kingdom. Curiosidade: chuto dizer que Brimstone usou a Viper como dois objetivos. Primeiro, de testar sua descoberta sobre a Radianita, fazendo esse experimento nela, além de querer usar sua primeira arma em equipe, pois tenho certeza que ele e a Kingdom
a manipularam o máximo para ser seu brinquedo, dando aqueles dispositivos de extração de veneno a ela e usando de todas as formas possíveis. Lembrando que isso é uma teoria, ou seja, nada é confirmado, só foi juntando pequenas coisas do game e criando. O seu nome, Delilah Sabine, foi feito a partir de duas bases. A primeira é que a Viper fala de Sabine ao ver que tem uma Viper no outro time, dizendo: Sabine, o que andou fazendo? Tô curiosa, mas você não precisa viver pra eu descobrir. E ela fala também: Eu vou te pegar, Sabine! já o seu nome Delilah veio de inspiração sobre um post no Reddit, sobre que no servidor americano a Sage referiu-se a Viper como Delilah, logo Delilah Sabine. Ou seja, Sabine é um nome barra sobrenome quase 100% confirmado, mas Delilah ainda é uma pequena especulação. Então rapaziada, esse foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem um servidor do Discord aqui, que é o Vant. Espero que vocês entrem lá e se divirtam bastante, a gente vai estar esperando lá por vocês. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Falou!